Oi, pessoal! Hoje a gente vai desvendar um dos tópicos mais famosos e talvez um dos mais temidos da gramática portuguesa, a crase. Mas pode ficar tranquilo porque a ideia aqui é mostrar que ela é muito mais simples do que parece. Vamos nessa? Fala a verdade, em algum momento da vida a crase já foi pintada como um verdadeiro bicho de 7 cabeças, não é mesmo? Mas e se a gente descobrisse juntos que, na verdade, ela segue uma lógica bem clara e que não tem mistério nenhum? Então, o nosso caminho hoje vai ser esse aqui. Primeiro a gente vai entender essa fama toda da crase, depois vamos mergulhar na lógica dela, aprender umas regras de ouro, saber direitinho quando evitar para não errar e no final, claro, testar o que a gente aprendeu. Bora começar? Ok, primeiro passo. O monstro da gramática. Vamos entender de onde vem essa fama toda. E agora, a segunda parte, a lógica da fusão. Afinal, o que é a tal da crase? A resposta, olha que legal, está no próprio nome. A palavra crase vem lá do grego crasis, e sabe o que significa? Mistura ou fusão. E é exatamente isso. Crase nada mais é do que a fusão, a união de dois sons iguais em um só. Simples assim. E que fusão é essa, afinal? Pensa assim, é o encontro da preposição a, que algum verbo ou nome pede, com o artigo feminino a, que vem antes de uma palavra feminina. Quando esses dois as se encontram, eles se fundem. E para marcar que essa fusão aconteceu, a gente usa o acento grave, aquele viradinho para a esquerda. E olha, essa mesma lógica de fusão não para por aí. Ela também se aplica quando a preposição a encontra os pronomes demonstrativos que começam com um a, aquele, aquela e aquilo. O resultado, aquele, aquela, aquilo. Mesma ideia. Beleza, agora que a gente já entendeu a lógica, vamos para a parte 3, as regras de ouro. Aqui a gente vai ver umas dicas práticas que são infalíveis para o dia a dia. E a dica mais poderosa de todas, a que resolve 90% dos casos, é a da substituição. É um truque muito simples que dá a certeza de quando usar ou não o acento da crase. O processo é bem direto. Olha só, primeiro a gente acha a palavra feminina na frase, depois a gente troca essa palavra por uma masculina parecida. Aí vem a pergunta de ouro. O a virou ao? Se a resposta for sim, pronto, pode usar a crase sem medo de ser feliz. Vamos ver um exemplo na prática. Na frase, meus amigos foram à praia, será que vai crase? Vamos testar. A gente troca a praia, que é feminino, por clube, que é masculino. A frase vira, meus amigos foram ao clube. Opa, o a virou ao. Isso confirma, tem crase em a praia sim. Mais um para a gente fixar bem. Fui à festa ontem. Trocando festa por baile, a frase vira, fui ao baile ontem. De novo, o a se transformou em ao. Então sim, usamos a crase. Essa ferramenta é útil demais. A nossa segunda regra de ouro tem a ver com horas. É bem fácil. Sempre que a gente indicar horas exatas, o uso da crase é obrigatório. Por exemplo, o campeonato terá início às 19 horas, ou às 4 horas começaremos a estudar. Essa não tem erro. Mas muita atenção aqui porque tem uma exceção importante. Se antes das horas aparecerem preposições como para, desde ou após, aí a crase não entra. Por exemplo, estava trabalhando desde as 10 horas. O desde já está fazendo o papel da preposição, então não rola a fusão. A terceira dica é sobre algumas expressões fixas que usam palavras femininas. Existem várias locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas que sempre vão ter crase, tipo à noite, às pressas, à medida que. Essas é bom até decorar, porque elas aparecem o tempo todo. Agora vamos para a quarta parte. Quando evitar a crase. Tão importante quanto saber quando usar é saber quando não usar de jeito nenhum. Isso ajuda a eliminar muitos erros comuns. Regra número 4, e essa é super fácil de lembrar. Nunca, jamais, em hipótese alguma, use crase entre palavras repetidas. Passo a passo, frente a frente, gota a gota. Se a palavra está ali, duplicada, não tem espaço para crase. E a nossa quinta e última dica crucial. Nunca ocorre crase antes de um verbo. Essa é uma das regras mais importantes e, acredite, um dos erros mais frequentes. Se depois do a vier um verbo, tipo estudar ou comer, a crase está proibida. Simples assim. E chegamos à quinta parte, a hora de testar o conhecimento. Vamos para a prova final com um teste bem rápido para ver se ficou tudo claro. A pergunta é a seguinte: em qual das alternativas a seguir o acento que indica a crase foi usado de forma incorreta, ou seja, onde não deveria? As opções são essas aí.
Vale até dar uma pausa para pensar um pouquinho, tentando aplicar as regras que a gente acabou de ver. E a resposta correta é a alternativa E. Quem pensou nessa acertou em cheio. Parabéns! E por que a alternativa E é a correta? Porque, como a gente viu na nossa dica número 4, não se usa a crase entre palavras repetidas. A expressão uma a uma se encaixa perfeitamente nessa regra de proibição. E esse exemplo ilustra muito bem como um assunto que parece super complexo pode, na verdade, ser dominado com as ferramentas certas. A crase não precisa ser um bicho de 7 cabeças. E agora fica a pergunta no ar. Qual outro mistério da nossa língua a gente deveria desvendar em seguida? Até a próxima!